Na semana passada, quando eu estava fazendo a minha ronda diária pelas redes sociais, pelos jornais, revistas, televisão, internet, eu encontrei um artigo no site UOL, que é da Folha de São Paulo, que é o maior do Brasil, né? E o UOL estava tratando do volume de referências a Bolsonaro. Em todas as bocas de tudo quanto é político, mas principalmente em tudo que é tipo de mídia, inclusive o UOL. O articulista achou isso insuportável. Ora, ele, o articulista, o UOL e o Supremo, são terrivelmente ativistas e anti-bolsonaristas. Mas o articulista, ele confessou que essas referências recorrentes, insuportáveis, segundo ele, sobre Bolsonaro, deve perdurar. E que a cassação da possibilidade de Bolsonaro ser candidato por 8 anos apenas inflou tudo isso aí. Para Bolsonaro, eu me lembrei imediatamente de dois ditados e axiomas que os velhos e calejados políticos, como Brizola, por exemplo, Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo, costumavam dizer a respeito dos que os atacavam sem piedade. Adhemar de Barros, ex-governador de São Paulo e fundador da Band, você sabia que o Adhemar de Barros fundou a Band? Ele fundou a Band e depois entregou a rede para o genro dele, o João Saad. O Adhemar de Barros era um ladrão, aí, como o Paulo Maluf, né? Como o Lula. Um ladrão de dinheiro público. Mas, claro, era de menor coturno do que o Maluf, do que o Lula, né? Mas, enfim, o Adhemar de Barros costumava dizer, eu fui ver um comício dele, eu era bem jovenzinho ainda, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, fui ver um comício dele, era escolar, os alunos tinha muitos alunos por lá, tinha que fazer um tema no dia seguinte sobre isso. Ele subia no palanque, ele falava bem, o Adhemar de Barros, falem mal, mas falem de mim. Ele dizia, eu quero me referir a isso aí, porque sobre ele diziam que o Adhemar de Barros rouba, mas faz. Ele era um tocador de obras. Mas, enfim, o que ficou mesmo foi, falem mal, mas falem de mim. Brizola costumava dizer, o Brizola é como massa de pão, quanto mais batem, mais cresce. Eu sou padeiro, e eu sei que não é bem assim, mas é quase assim, porque para crescer bem é preciso que a massa tenha um bom fermento e tenha tempo para crescer. O Bolsonaro é uma massa bem batida, tem bom fermento, soube aguardar 28 anos e não para de crescer. Ninguém irá contê-lo, porque não se trata de Bolsonaro, isso é que esse pessoal não está entendendo. Não se trata de Bolsonaro. Tem um site aqui do Rio Grande do Sul que trata dos presos políticos que estão aí em Brasília. O título do site é Pelo Brasil. É pelo Brasil. É por isso que eu digo que não se trata de conter o Bolsonaro. Eles estão equivocados, né? Mas se trata de eles estão querendo conter o Brasil e os brasileiros. Eu quero lembrar para essa gente que o povo brasileiro ganhou as ruas e derrotou o eixo do mal sucessivas vezes a partir de 2015. Tudo em batalhas memoráveis, derrubando Dilma, metendo Lula na cadeia, elegendo Bolsonaro. E tudo isso sob bandeiras que foram forjadas nas ruas. Elas foram derrubadas agora, com essa entronização do delegado do eixo do mal. Mas essas bandeiras, elas são permanentes. O resgate dos valores sociais, éticos e morais, né? Estou falando aqui, como o fim da corrupção sistêmica, a eficácia na gestão pública, a retomada do crescimento econômico sustentável. Não adianta eles ficarem estrelando, não. Bolsonaro vai voltar, sim, nos braços do povo. E isto, o Supremo, o TSE, o eixo do mal, eles não conseguirão impedir. Essa gente despudorada, ridícula e antipatriótica não vai levar a melhor. Há pouco eu dizia até para minha esposa aqui, quando estávamos discutindo sobre isso aí, o que eu iria falar, e a conclusão a que chegamos é o seguinte: desde que Adão e Eva
foram postos aqui no paraíso, depois expulsos do paraíso, a verdade prevalece, né? Porque se não prevalecer o bem e a verdade, a raça humana nem poderia permanecer. O que fazem agora, perante a história, que essa gente está fazendo, perante a história, não passa de espuma. É isso aí, senhores.